Boa tarde a todos, queridas, queridos, Deus abençoe. Feliz domingo para vocês, feliz Dia dos Pais. Certamente devem estar por aí em família, lembrando, celebrando, fazendo algo de bullying para os pais, gostamos disso. Assim que espero que seja um dia bem, bem especial para todos. Que o Senhor nos acompanhe hoje, durante o culto, que o Senhor fale para cada vida, para cada coração, para nossos lares, que o Senhor nos acompanhe hoje e nos dirija como igreja também. Um grande abraço e que seja um domingo bem especial, junto com o Espírito Santo em casa, no lar de cada um de nós. Boa tarde a todos também, e também é nosso desejo, né, estender realmente o momento que temos em família, nesse Dia dos Pais, que certamente muitos estão juntos, para a família da igreja, e também juntos como igreja e como família de Deus, podermos, juntos à distância, mas no mesmo espírito, adorar a Deus. Então, também é a minha oração, cada um de nós possamos experimentar a direção e a presença do Espírito de Deus hoje à tarde. Boa tarde, irmãos. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Fica exatamente esse convite, né, esse encorajamento de nós buscarmos no Senhor a sua presença e adorarmos, né, do profundo do nosso coração, unidos num só espírito, mesmo à distância. Estava vendo agora, né, trecho então das Olimpíadas, né, da parte final, e assim, aquela intenção de tentar unir a todos, mas é um movimento que tem os seus limites, aonde é totalmente quebrado com Cristo. Realmente, através do Espírito Santo, nós podemos desfrutar de uma verdadeira unidade. Então, que todos possamos provar hoje, né, desse movimento poderoso em Deus. Deus abençoe. Olá, boa tarde a todos. Quero saudá-los com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Feliz Dia dos Pais, primeiramente, a todos os papais aqui da nossa igreja, os que estão assistindo, né, dos convidados. Que Deus possa realmente enchê-los, né, de sabedoria, direção, para conduzir tanto na educação dos filhos, também como líder espiritual da casa, como provedor da casa, como bons maridos também. Quero iniciar o nosso período com uma breve oração. Querido Deus Pai, obrigada pela alegria de podermos nos reunir, mesmo que virtualmente. Mas nós estamos aqui, Senhor, como disse o pastor Cássio, um só corpo, realmente unidos, em nome de Cristo Jesus. Obrigada, Jesus, porque podemos, com liberdade, nos expressarmos, adorarmos, exaltarmos o seu nome, e que assim possamos, Senhor, com alegria, continuar proferindo mesmo o teu verdadeiro amor, a tua verdadeira salvação para todas as pessoas que puderem e quiserem ouvir. Glórias te damos, Senhor, por este momento, e te entrego, Senhor, e essa tarde, no nosso culto ao Senhor. No poderoso nome de Jesus que oro. Amém. Bom, esses dias atrás, a Liz, ela teve uma atividade interessante na escola, onde a professora pediu para que as crianças fossem vestidas com uma profissão. Aí eu cheguei nela e falei, tá bom, Liz, você quer ir de quê? Quer ir de médica, de policial, de bombeira, você quer ir do quê? Oh, não, mãe, eu quero ir de você. Falei, nossa, tá bom, né? Aí ela foi com a minha jaqueta, né, do uniforme. Falei, poxa, que alegria, né? Ela quer representar a mãe, né? Representar uma administradora, sei lá, a alegria dela de trabalhar, talvez, no escritório. E, às vezes, ela me ajudando a cuidar do Hiro em algumas situações, do Noah, ela fala, olha, mãe, estou sendo uma boa mãe igual você. Isso me fez refletir um pouco. Falei, poxa, estou sendo talvez um bom exemplo para ela, né, como mãe, nos cuidados, no zelo. Estou sendo um bom exemplo para ela também como profissional, tanto que ela quer talvez seguir, espero eu, né, a 4ª geração de corretoras de imóveis, quem sabe. Mas, e como servo de Cristo? Será que eu estou sendo também um bom testemunho para ela?
Então, dessa vez eu quero jogar a bola para vocês, pais, porque hoje é Dia dos Pais. E vocês? Vocês têm sido um bom exemplo de pai? Um bom exemplo de profissional? E um bom exemplo de servo de Deus? Possamos mesmo, Senhor, refletir, cada um de vocês, pais, mães, jovens, para que realmente vocês também possam refletir. Qual o exemplo, qual é o legado, qual é o livro que nós estamos escrevendo para as demais pessoas e para as nossas crianças. Por isso eu quero dedicar, mostrar agora esse primeiro louvor, que fala que Deus, em tudo que Ele faz, Ele é bom. Assim como os pais, acredito, né? Tudo que a gente fala não, também é por um lado bom. Então, que a gente possa iniciar esse período com o primeiro louvor. Por favor. E sim, acredito também, né, que como Deus, nossos pais, tudo que eles fazem também é sempre para o melhor, para cada um de nós. Bom, e seria inevitável, sendo o Dia dos Pais, eu não poderia deixar de lembrar do meu pai. Quem conhece a nossa história sabe que meu pai, ele teve vários problemas hoje. Ele é falecido já há mais de 20 anos, e a gente fala, né, ele era um pai presente, mas ausente, porque ou ele chegava muito tarde, ou ele chegava alcoolizado, mal conversava com a gente. Então, ficava sempre aquele vazio de não sentir o amor do pai. Até que, pela misericórdia de Deus, eu tive a revelação do amor de Cristo, né, na minha vida, onde pude preencher esse vazio que eu sentia da falta do amor do meu pai. Queria compartilhar com vocês uma leitura que está em Romanos 5, versículo 6 e versículo 8. Tem um que chama bastante atenção, que é João 3,16, mas eu queria compartilhar um outro também com vocês. Então, Romanos 5,6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando eu tive consciência de que alguém morreu por mim, esse amor não teve como não deixar de receber. Não teve como preencher mesmo o vazio que eu sentia em relação à ausência que meu pai deixou na minha vida. Eu queria compartilhar com vocês o próximo louvor, mas eu queria convidar que vocês pudessem fechar os olhos e ouvir mesmo como se fosse Jesus falando com cada um de vocês, convidando para receber esse amor tão grande que ele sente por cada um de nós. Em relação ao meu pai, minha mãe sempre falava, eu tinha 17, 18 anos, ele já tinha uma outra família, não morava aqui em São Paulo, morava no Rio de Janeiro, e minha mãe sempre incentivava para a gente ligar e conversar com ele. Ah, mas mãe, eu vou falar o quê com ele? Eu não tenho nenhum relacionamento, não tenho o que conversar com ele. Mas eu tive a oportunidade de visitá-lo no feriado. Quando foi em feriado de novembro, de finados, eu decidi, vou visitar meu pai. Liguei para ele tinha um contato com ele por telefone. Falei, pai, estou indo te visitar. Aí ele, não, tudo bem, pode vir, eu te recebo. Só que eu nunca tinha viajado sozinha e eu não conseguia achar ninguém para me acompanhar. E eu fiquei com medo de ir e acabei não indo nesse feriado. Um mês depois ele faleceu. E eu não tive a oportunidade de falar para ele o quanto eu amava e nem de ouvir o quanto ele me amava também. Mas depois do falecimento dele, a esposa, né, a companheira dele na época, falou para mim que quando eu comentei que iria no feriado, ele falou, minha princesinha está vindo me visitar. Saber disso confirmou no meu coração o amor que ele sentia por mim. Ele não me amou da forma como eu queria ser amada. Ele me amou da forma dele. Mas pela misericórdia de Deus, realmente Deus pôde me preencher esse vazio, essa falta que eu senti, porque o amor de Deus Pai é infinitamente maior do que tudo. E eu espero que você possa também receber esse amor, esse consolo nesse dia, para quem hoje está sem seus pais.
E aqueles que têm seus pais ainda, abrace-os. Diga o quanto você ama, não perca essa oportunidade. Vocês, pais, abracem seus filhos. Também diga o quanto você ama, não perca essa oportunidade. Quero encerrar, então, esse período com uma última oração e entregar depois para o pastor Jurandir. E, no próximo louvor, eu te incentivo, feche seus olhos e ouça como se fosse Jesus falando com cada um de vocês. Obrigada, Jesus, por mais oportunidade de podermos louvar a Jesus, louvar ao Senhor. Te entrego, Senhor, em nome de Jesus, a mensagem do pastor Jurandir, que o Senhor possa também enchê-lo do Espírito Santo, que venham palavras mesmo, Senhor, vindas dos céus. E te agradeço, Senhor, pela oportunidade de testemunhar, de mostrar mesmo o quanto o Senhor pode transformar a vida das pessoas, trazendo o seu amor, que excede todo entendimento. Também é loucura para tantos, mas para nós, quando nós recebemos, é tão compreensível, tão consolador e tão agradável viver contigo. Obrigada, Jesus. Obrigada por ser esse Abba Pai. Obrigada mesmo por tudo. Ora, Senhor, entregando e agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Feliz Dia dos Pais, e eu quero agradecer a Thaís por esse testemunho muito tocante sobre que ela deu durante esse louvor. É muito interessante, né, que a Bíblia, ele relata o relacionamento de Deus conosco como o relacionamento de um pai em relação aos seus filhos. Porque este relacionamento de pai e filho é um relacionamento muito especial, é um relacionamento muito profundo, é um relacionamento muito íntimo. Obviamente, a relação de um pai como nós, humanos, com os nossos filhos, apesar dessa força, dessa intimidade, ela é limitada, ela é imperfeita. Às vezes, ela é também cheia de crises, cheia de dificuldades, como a própria Thaís compartilhou hoje. Mas, mesmo assim, o vínculo está ali de alguma forma. E, na realidade, a história da Bíblia, a história de Deus em relação à humanidade, na realidade, é a história de um Deus Pai, buscando trazer para si o seu povo, os seus filhos. E neste caso da história da humanidade com Deus, quem deu as costas, quem fugiu de Deus foi a humanidade, foi o povo que deveria ser o povo de Deus, mas deu as costas para Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus para viver em profunda união, profunda harmonia com Deus, mas o homem, ele preferiu seguir o seu caminho, ele entendeu que ele poderia viver de forma independente de Deus e deu as costas, literalmente, para Deus, para seguir o seu próprio caminho. Mas Deus sabia que esta decisão do ser humano o levaria à tristeza, à dor, ao sofrimento, porque não era a maneira natural de se viver. A maneira natural do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus era viver em comunhão, era viver em profundo relacionamento com o seu Criador. E é por isso que Deus enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que é Deus. Cristo é a segunda pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E enviou o seu Filho, Jesus Cristo, Deus Filho, para a terra, para então viver entre nós. Viver entre nós e restaurar
este relacionamento perdido da humanidade para com ele. E assim termos novamente um relacionamento profundo, verdadeiro, significativo com o nosso Criador, Deus Pai. É muito interessante, portanto, que neste Dia dos Pais nós possamos, ao ler a Bíblia, relembrar que, da mesma forma como nós temos o nosso Pai terreno, mas de uma forma muito mais profunda e muito mais completa e muito mais harmoniosa e perfeita, nós temos o nosso coração, o Espírito que nos conecta ao nosso Criador, que é o Deus Pai. Então, em todas as religiões do mundo existe essa busca, né, de Deus, essa busca do eterno, essa busca do Espírito. Por quê? Porque o homem ele foi criado com esse Espírito. Até as pessoas dizem, eu sou ateu, ou eu sou agnóstico, são formas de dizer que não acreditam em Deus, ou não acreditam na existência de Deus, ou não sabem da existência de Deus. Mas, no fundo, aquela busca pelo eterno está lá. Então, aquela busca pelo transcendente, aquela busca por aquilo que não se vê, aquilo que está além do que é visível, do que é físico, ela está lá no coração das pessoas. Às vezes, essa busca pela transcendência, ela inclusive, ela se manifesta de diferentes formas. As Olimpíadas, inclusive, são um bom exemplo, né? Por que o homem tem com tanta força, buscar quebrar recordes? Porque, no fundo, está ali a busca pelo limite, o limite de cada um, o limite do ser humano. Isso também é uma espécie de busca da transcendência, né? Então, eu gostaria de, hoje, compartilhar com vocês um segundo texto de uma série de textos que nós temos relacionados ao servo sofredor de Isaías. Então, há 3 semanas atrás, nós compartilhamos sobre Isaías, capítulo 42, que foi uma apresentação deste servo do ponto de vista de Isaías, e hoje, então, eu gostaria de ler um outro trecho que fala justamente desse servo sofredor, mas ele fala agora da missão do servo sofredor, né? E como esta missão do servo sofredor ele tem relação com a nossa vida, né? A vida como igreja. E eu gostaria, então, de ler, versículo por versículo, o livro de Isaías, capítulo 49. E, ao fazer essa leitura, eu gostaria de que a gente pudesse entender quem é esse servo sofredor e a missão desse servo sofredor, e, ao mesmo tempo, identificar-nos com esse servo sofredor, agora como igreja. Nós vamos ver que esse servo sofredor que Isaías ele se refere a Israel, que é o povo de Deus, mas se refere principalmente a Jesus Cristo, mas também se refere a nós como igreja de Jesus Cristo. Então, e esses dois aspectos finais que eu gostaria de compartilhar junto com vocês esta tarde. Então, de novo, nós estamos falando da missão da igreja, nós estamos falando da missão do povo de Deus, nós estamos falando dessa transcendência que buscar algo que está além, né, da nossa existência, mas agora não somente como indivíduo, mas também como igreja. Então, o primeiro versículo que eu gostaria de ler, ele diz o seguinte, olha, e justamente o foco é esse, né? Eu quero que a gente entenda que, no fundo, esses versículos de Isaías, que está no Antigo Testamento, eles realmente se referem a Jesus Cristo em primeiro lugar. Então diz assim: escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Na realidade, aqui, está claramente, ele está falando, né? O Senhor me chamou desde o meu nascimento. São as palavras do servo. E claramente ele está falando de um chamado de Deus em relação a si próprio, desde o ventre da minha mãe. Jesus Cristo, ele foi chamado, né? Ou ele foi, antes mesmo do seu nascimento, ele foi designado para um propósito maravilhoso
que é justamente o que aparece no capítulo 1 do versículo de Lucas. Capítulo 1, versículo 31 e 33 do Evangelho de Lucas, né? Ele diz assim, essa é a mensagem do anjo para Maria, é uma passagem muito conhecida, né? Que nós lemos no Natal e tal, e ele diz assim, ó, você ficará grávida, o anjo falando para Maria, mãe de Jesus, e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. De fato, então, este chamado, né, de Jesus Cristo, desse servo sofredor, que se refere a Jesus Cristo, é um chamado que aconteceu desde antes mesmo de ele dar à luz, pelo anjo, com essas palavras de Maria. Mas esse é o lado terreno da história, porque, de fato, Jesus, Cristo, que é o Deus Filho, né, a pessoa da Trindade, ele existe sempre existiu. E ele estava ali na criação do mundo, quando o mundo foi criado, né? Então, quando o mundo foi criado, do nada, quando nada existia e o mundo veio a existir, Cristo já estava lá, assim como Deus Pai, assim como Deus Espírito Santo, o Deus Filho estava lá. Mas esta passagem realmente se refere a esse Cristo que se tornou Jesus Cristo, que viveu entre nós. E é esta figura do servo sofredor, então, que essa passagem está se referindo. O versículo 2 dessa mesma passagem diz assim, ó, ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Então, ele está dizendo, olha, o servo sofredor, o servo, ele está dizendo, e aí você tem, conforme eu já falei, a figura de Jesus Cristo, a minha boca como uma espada aguda. E aqui, na realidade, se a gente olhar um pouco, tentar entender um pouco mais do que ele está falando, se a gente ver, por exemplo, Epístola aos Hebreus, né, que aparece logo em seguida, nós vamos ver uma certa analogia aí. No Novo Testamento, então, ele fala da palavra de Deus, que Jesus Cristo trouxe. Né? Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, imagine aqui que, aqui de novo, Jesus Cristo, em João está escrito, né? Ele é o verbo. Jesus Cristo é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo que é Jesus Cristo, ele é o portador da palavra de Deus. Ele é a própria palavra de Deus. E aqui diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Então, está falando de uma coisa que é realmente muito aguda, muito certeira, muito profunda. Esse é o poder da palavra de Deus. Você sabe que muitas pessoas vêm ao conhecimento de Jesus Cristo por meio da leitura da Bíblia. Eu tenho, por exemplo, vários amigos, na realidade, que conheceram Jesus Cristo lendo a Bíblia, simplesmente. Lendo a Bíblia, estava lendo a Bíblia e ele sentiu o toque de Deus na sua vida ao ler a Bíblia sozinho, e ele foi, então, buscar alguém para saber daquele Deus, daquele Jesus que a Bíblia estava falando. Aqui no Brasil e também no exterior. Já contei em outras ocasiões sobre situações, por exemplo, no mundo muçulmano, no Oriente Médio, onde existem poucos cristãos que podem falar sobre Deus, falar sobre Jesus. Então, ele estava lendo a Bíblia e, de repente, ele sentiu o toque do Espírito. E ali, então, ele começou a procurar, puxa, realmente, quem que é? Sabe, quem que é esse Deus? Quem que é esse Jesus? É aquela busca, né, do eterno que ele tinha lá no coração, e ele realmente foi buscar alguém que pudesse explicar para ele sobre Jesus, e encontrou um missionário, e esse missionário, então, falou sobre
Jesus para ele. Mas por que essa palavra de Deus ela é tão marcante? Porque ela é como uma espada aguda, ela é cortante, ela não tem meias palavras, ela não tem, ela não dá voltas. Eu mesmo, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu tenho essa experiência. Era muito interessante, porque quando eu comecei a frequentar a igreja Júlio de Ramos, né, na época era jovem, eu vi, as pessoas eram muito doces, muito amorosas, muito atenciosas, e assim, realmente muito bacanas mesmo, quando você assim, se conversava com eles. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas falavam coisas duras, ou falavam coisas assim, muito pessoais até. Falava de, assim, quando as pessoas compartilhavam, falavam, então, do medo, ou falavam da dor, né? Mesmo esse compartilhamento da Thaís hoje, puxa, é um compartilhamento tão tocante, eu fiquei emocionado de ela poder expressar tudo aquilo que ela experimentou e sentiu. E eu até fiquei emocionado como pai também, pensando na minha filha, e pensando em como o pai dela sentia e como ela sentia em busca do pai. Então, tudo isso é uma coisa assim tão íntima, e ela teve assim a coragem e também o amor para compartilhar isso neste momento, né? Por quê? Porque com isso ela quis compartilhar o amor de Deus. Mas o que assim, foi muito marcante, justamente, é justamente esse fato de que, apesar de tudo isso, voltando assim para a minha experiência da igreja, as pessoas eram amorosas e cuidadosas, mas falavam de coisas assim muito pessoais e muito diretas. E a palavra de Deus é assim, ela não dá meia volta. A palavra de Deus ela é certeira, ela vai, toca no mais profundo do nosso coração. Ela fala de coisas verdadeiras, ela fala de coisas... Se a gente vai com o nosso coração aberto, você percebe que ela penetra no nosso coração, porque ela fala realmente, porque Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, e também o nosso Criador, o meu Pai, o nosso Pai, ele fala conosco, e quando ele fala conosco, ele fala de forma muito direta, porque ele nos conhece. Então, é uma coisa muito interessante, e você deve ter essa experiência na Bíblia, se você não tem, é de você ler a Bíblia e realmente pensar isso, e achar, puxa, é como se Deus estivesse falando comigo. Esta palavra parece que Deus está falando comigo. Então, às vezes as pessoas, né, que creem em Deus falam assim, puxa vida, Deus falou comigo. Daí o outro acha assim, puxa, como assim Deus falou? Você ouviu a voz de Deus, né? Você ouviu ali as ondas sonoras atravessando o ar e chegando nos seus ouvidos, nos seus tímpanos? Não, você estava lendo a Bíblia, a pessoa estava lendo a Bíblia e realmente sentiu que aquilo que está na Bíblia é aquilo de Deus para ele, de uma forma muito pessoal. Então, ela é viva, ela é eficaz. Tem umas outras palavras também que nós podemos ver no Novo Testamento, de testemunhos de pessoas que tiveram assim, contato com Jesus. Então, por exemplo, em Lucas, né, capítulo 24, versículo 32, naquele caminho de Emaús, né, os discípulos estavam conversando após já a morte de Jesus na cruz, eles estavam falando. Não, depois que eles se reencontraram com Jesus no caminho de Emaús, após a morte e a ressurreição, eles estavam falando, conversando com o outro. E daí eles tinham acabado de encontrar com Jesus, e aí ele falava assim, olha, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho? Jesus estava andando junto com esses discípulos e depois se separou. E os discípulos não perceberam que era Jesus, que tinha se ressuscitado dos mortos. Mas depois eles perceberam, puxa, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? Puxa, realmente, ardia o nosso coração no peito. É assim a experiência de ouvir Deus, de ouvir da palavra de Deus, de ouvir de Jesus nos dirigindo a nós. Também aquela passagem da mulher no poço, né? Também que está em João capítulo 9, versículo 25. Então, nós também já falamos sobre isso. É aquela mulher
que estava no poço, a mulher samaritana, e Jesus vai falar com ela, mesmo que normalmente homens judeus não falam com mulheres samaritanas, primeiro e segundo, mestre não fala com uma mulher, naquela época é coisa do costume da época, mas Jesus veio e foi falar com ela. Jesus não tinha nada dessas coisas, realmente ele tinha, já naquela época, 2000 anos atrás, conversava com todas as pessoas, porque ele veio para todas as pessoas. E ele diz assim, ó, venham comigo e vejam um homem, a mulher falando de Jesus, que me disse tudo que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Jesus Cristo, um homem amoroso. Quando ela começou a falar sobre a vida dela, então ele falou, não, puxa, você já teve 5 maridos e esse homem com quem você vive não é seu marido. Bem assim, curto e grosso. E ela ficou chocada porque Jesus Cristo disse isso. Então, essa experiência com Jesus, essa experiência é uma experiência muito forte, porque a palavra de Jesus, ela é muito tocante, é muito direta, ela não tem firula, não tem meias palavras, né? Ela é amorosa, mas ela é direta. Outra passagem está em Isaías capítulo 49, versículo 3. E ele fala justamente desse servo que vai trazer, que vai mostrar a glória de Deus, que vai mostrar quem é Deus. E eu coloquei aqui 2 passagens, na verdade a mesma passagem com 2 traduções, porque a primeira delas é que nós estamos lendo, a nova NAA, Nova Almeida atualizada, né? Você é o meu servo, você, Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Então, Deus falando para esse servo, o sofredor. E aí, na outra passagem mais explicativa, diz assim, você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Então, aqui está falando de Israel, o povo de Deus. Mas, realmente, o servo sofredor, ele aponta para o povo de Deus, aponta para Jesus e também aponta para nós, o novo povo de Deus. Então, sempre tenha isso em mente, né? Nós estamos aqui, na verdade, querendo saber qual que é a missão de Deus, a mesma missão que Deus deu por meio do profeta Isaías para o povo de Israel, que foi personificado em Jesus Cristo, esse também está sendo dado para nós hoje como igreja. Então, nós somos esse Israel. Mas interessante, né? Ele vai mostrar o esplendor de Deus por meio do povo de Israel, por meio de Jesus Cristo, por meio de nós, sua igreja. Pense neste momento. Realmente, no capítulo, no próximo versículo, você pode ver, você pode continuar, diz assim, então, Jesus Cristo diz assim, ó, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Então, esse glorificar na terra, Jesus falando, né, numa oração para o Pai, né, então ele está orando ali, Jesus Cristo aqui na terra, assim, orando para Deus Pai, ele fala, eu te glorifiquei na terra, eu mostrei o teu esplendor aqui na terra. Esse foi o que Jesus Cristo fez. E, de fato, nós também fomos chamados como a expressão de Deus nessa terra, continuar a mostrar, a glorificar a Deus, mostrar o esplendor de Deus. A igreja de Jesus Cristo é chamado corpo de Cristo. Quando Jesus Cristo, então, depois de morrer, ressuscitar e ascender aos céus, ele estabeleceu a igreja, e a igreja é o agente de Deus neste mundo hoje. Nós somos a igreja é o corpo de Cristo, e é chamado corpo de Cristo justamente porque é a expressão visível de Deus. Então, nós, quando nos reunimos como igreja, nós somos os representantes de Deus aqui nesta terra, para mostrar a glória de Deus. Infelizmente, quando a igreja se torna uma organização, ou quando a igreja se torna uma instituição, ou até pior, a igreja se torna um instrumento nas mãos, não de Deus, mas dos homens, então, muita coisa triste acontece. E não podemos dizer que isso não acontece, porque isto acontece. Mas a igreja, ela realmente, na sua essência, ela é formada por homens e mulheres que foram chamados por Deus para expressar a glória de Deus neste mundo. E como é que isso é expresso? Como é que se expressa a glória de Deus neste mundo? Vem aqui de novo a visão, a missão da igreja, né? A missão da igreja de ser o agente de Deus, a mão de Deus aqui
nesta terra. Deus está fazendo a obra de Deus por meio da igreja, por meio das pessoas, por meio de nós. Recentemente, desde o ano passado, quando começou a pandemia, as igrejas Aliança de todo o mundo se reuniram para, então, começar um grande projeto que se chamou Resposta Global da AWF, ou da Aliança ao Covid. E a ideia com esse projeto foi justamente de juntar, por um lado, os recursos existentes em igrejas que tinham recursos, e, por outro lado, igrejas que estavam servindo em comunidades carentes e que necessitavam de mais recursos para poder ser um instrumento de bênção na vida daquelas pessoas, e trazer, inclusive, bênção material. Se juntou tudo isso e um grande esforço foi feito no nível mundial, com o envolvimento de mais de 35 países, com o envolvimento de centenas de milhares de pessoas, literalmente, centenas de milhares de pessoas foram envolvidas nesse esforço, para que, então, aquelas pessoas que não tinham comida pudessem receber comida, porque a situação do Covid era tão forte, tão drástica, que em muitos lugares em que nós estávamos presentes, as pessoas simplesmente não tinham comida. Então, foi feita distribuição de comida, foi feita distribuição de alimento, ensinou-se higiene básica, e esse ano continua esse esforço agora com mais ajuda alimentar, mas também ajuda para as pessoas pagarem despesas, e também para começar uma atividade mais autossustentável, por exemplo, em lugares onde é possível, em países da África ou mesmo da Ásia, onde você pode começar a fazer um pequeno agrobusiness, um pequeno negócio de agricultura ou de pecuária. Então, você dá o crédito inicial para eles poderem continuar e não depender de ajuda permanentemente. E tudo isso nós entendemos, é papel da igreja, porque isto é a presença da igreja, a presença de Deus por meio da igreja nestes lugares. E tudo isso faz parte da missão da igreja, porque a missão da igreja é proclamar esta glória de Deus, e que Deus, ele tem realmente uma preocupação grande com as pessoas deste mundo. Ele os ama, e os ama inteiramente. Por isso que faz parte do nosso mandato, né? Um mandato cultural de realmente cuidar deste mundo, assim como ser assim um agente para poder proclamar o reino de Deus, para dizer, olha, o reino de Deus está aqui presente e nós estamos anunciando. Então, ele é um trabalho que envolve questões espirituais, mas também questões materiais, questões emocionais. Tudo isso faz parte desta obra que Jesus começou e que delegou à sua igreja para continuar. É a missão do servo sofredor que está presente nas nossas vidas também. Voltando de novo para Isaías capítulo 42, o versículo 4, ele fala agora tem um texto muito assim diferente, né? Então, Isaías capítulo 49, versículo 4 diz assim: mas eu disse, o servo sofredor, tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada à toa. E aqui nós podemos ver o seguinte: puxa, aqui eu tenho uma palavra assim, meio desanimadora. Eu tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Essas são as palavras do servo sofredor, pensando que, de repente, ele se sacrificou e os resultados não estavam lá. Isso foi verdade na vida de Jesus, porque se você for olhar o ministério de Jesus Cristo aqui na Terra, principalmente no final da sua vida, essencialmente ele foi crucificado, abandonado pelos seus discípulos, e ele foi crucificado, e as pessoas não o seguiram imediatamente, né? Por exemplo, em Lucas capítulo 12, versículo 24, Jesus Cristo está dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que são enviados, falando do povo de Israel, a quem Jesus Cristo estava servindo, e os profetas também. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha ajunta
os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Então, isso aqui é a voz de Deus, a voz de Jesus, falando para o povo que não quis dar os ouvidos a ele. Ou mesmo, a outra passagem de João, capítulo 6, diz assim, né, 66, 67. Diante disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então, Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Essa é a passagem que de Jesus Cristo, um pouco antes da sua crucificação. Então, Jesus Cristo se sentiu abandonado. Ele, como ser humano, ele também sentiu esse abandono. Mas a maior experiência dele foi quando ele foi crucificado, porque no momento da crucificação, ele também teve o seu relacionamento com Deus cortado, porque ele carregou sobre si todos os nossos pecados. E por causa disso, ele teve esse relacionamento cortado com Deus. Essa é a coisa que ele nunca tinha experimentado na vida. Né? É um sofrimento tremendo de não poder ter aquela profunda relação com Deus temporariamente, naquele momento em que ele estava carregando sobre si todos os nossos pecados. Nós sofremos por nossas falhas. Nós sofremos porque nós erramos, nós sofremos porque nós fazemos decisões erradas, mas também sofremos por coisas que não são necessariamente nossa culpa, né? Você ficar doente, por exemplo. Mas também o fato de ficar doente, ele veio junto com o pecado, veio junto com o fato de que o homem se tornou imperfeito no momento que deu as costas para Deus. Então, tudo isso faz parte, de uma maneira ou de outra, da consequência do homem ter dado as costas para Deus. E isso traz sofrimento, e nós sabemos que isso traz. E o povo de Deus, aqueles que creem em Deus, também não estão imunes a isso. Num certo sentido, essa expressão, né, que o servo sofredor diz, eu tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa, estou sentindo assim, fraco. É um sentimento que também o povo de Deus, pode se identificar, porque de repente tem gente na igreja, ou tem gente que serve a Deus e serve, e de repente não vê os resultados, as coisas, faz o bem para as pessoas e ao invés de ser reconhecido, ele é ainda mais desprezado, dá amor e daí recebe em volta incompreensão. E você pode pensar assim, puxa, será que vale a pena continuar isso aqui tudo? Essas são palavras que realmente querem, e Jesus Cristo com isso, e o autor de Isaías está querendo dizer, olha, o servo sofredor sabe o que você está sentindo, porque ele mesmo já sentiu isso. Porque é o Deus se fazendo homem, né? Então, puxa, vale a pena tudo que estou fazendo? Vale a pena todo esse sofrimento? Vale a pena toda essa dor? Isto, pessoal, somente sente aquele que se dá, aquele que faz para os outros, faz pensando na obra de Deus, faz genuinamente, porque se você não faz isso, você não vai ter essa experiência de sentir isso, porque será que vale a pena me dar para os outros, me desgastar para isso, né? Mas Jesus Cristo está dizendo, olha, eu sei que isso faz parte do chamado, e eu experimentei isso. E Jesus Cristo está dizendo, olha, com isso, ele está dizendo, o povo, nós como igreja, o povo de Deus, também vamos experimentar isso, assim como experimentei. Mas continue firme, porque ao final, algo maravilhoso vai acontecer. O próximo versículo, ele fala, no versículo 5, fala sobre o chamado, né? Então, ele volta um pouquinho de novo e fala assim, mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor e do meu Deus, e o Deus é a minha força. Então, aqui ele faz um resuminho até aqui, ele foi chamado desde o ventre, ele foi chamado para trazer Israel de volta, porque esse realmente é o ministério principal do servo sofredor, de trazer Israel de volta a Deus, que é o seu povo que estava afastado.
é a minha força, diz aqui, né? Então, o Deus é que, no final das contas, me dará força. Não é a minha automotivação, nem é o reconhecimento das pessoas. Eu mesmo, é Deus. Deus é a minha força. Uma coisa assim muito interessante, eu estava conversando com o meu sogro, né? Ontem nós almoçamos juntos, né? No Dia dos Pais, para ele, né? E daí ele estava contando do que o pastor dele, na época que ele veio para o Brasil, escrevia para ele. E ele perdeu o pai cedo, e então esse pastor, no fundo, era a figura paterna importante, principalmente porque ele também era o pastor dele, né? O pastor lá do Japão, e escrevia cartas, né? E nessa carta, então, ele escreveu para o meu sogro o seguinte: olha, confia em Deus, não deixe assim, não confie, não se apoie no reconhecimento das pessoas, ou nas pessoas te reconhecer. Não, confie em Deus. Deus, ele é aquele que te enviou e é aquele que vai te dar força, né? Então, é uma coisa assim muito... E aquilo, segundo ele, é o que deu assim força para ele continuar vivendo e ser fiel a Deus. E realmente, Deus é a minha força. Olha que coisa maravilhosa. O Deus, Criador dos céus e da terra, a rocha firme, ele é a minha força. Não tem nada que vai me abalar, porque eu não dependo do reconhecimento, não dependo das pessoas, não dependo do que este mundo, né, ou essa sociedade estabelece como valores. Isaías capítulo 11, versículo 12, que é uma passagem um pouco anterior a essa, fala justamente sobre esse ministério também, de trazer, né, trazer o povo de Israel de volta. Levantará o estandarte para as nações, juntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá desde os 4 cantos da terra. Então, essa é a missão do servo sofredor em relação a Israel. Aí o próximo versículo, né, já pode trocar, também fala sobre não somente Israel, mas para todo mundo. Então, aqui, o livro de Isaías é o livro que fala do Antigo Testamento e fala do povo de Israel. Mas também, ali mesmo no Antigo Testamento, ele fala sobre o chamado, né? Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Luz para os gentios. O que é isso? Gentios é o povo que não é o povo de Israel. Ele será luz para todas as nações. Esse o sentido disso, né? Que esse servo sofredor, Jesus Cristo, será luz para todas as nações. Alguns dizem que esse versículo, Isaías 49, versículo 6, é a grande comissão do Antigo Testamento, né? Ide por todo mundo fazer discípulos de todas as nações. Essa é a grande comissão que está em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mas esta outra passagem aqui, ele também fala isso, ir para todas as nações, né? No Antigo Testamento. Então, no fundo aqui, o que eu quero que a gente enxergue nesta passagem do servo sofredor, e nós estamos realmente falando do povo, falando de Israel, que neste momento que Isaías está escrevendo, estava no exílio. Está falando também de Jesus Cristo, que ele veio a esta terra para cumprir essa missão, e também está falando de nós, como igreja. E aqui, de novo, é muito importante que a gente realmente entenda que nós somos chamados para ir a todas as nações. Nós somos chamados para abençoar este mundo. É óbvio que isso começa com aqueles que estão ao nosso redor, né? Começa com a nossa família, aquelas pessoas que nos rodeiam. É como Israel que aparece aqui. Mas não são só essas pessoas que Deus quer que a gente olhe, mas também para todas as pessoas deste mundo, todos os povos, para aqueles que também não conhecem, Deus possa vir a conhecer. E eu fico pensando, assim como no fundo, né, esse testemunho que a Thaís deu hoje, um testemunho realmente muito profundo, tocante, maravilhoso.
do amor de Deus, porque ali você pode ver, puxa, ela encontrou o amor de Deus, ali em Deus ela encontrou este amor e encontrou então o Deus Pai presente na vida dela, que traz agora alegria para ela e paz e dá força para continuar vivendo. No fundo, existem muitas pessoas nesse mundo que estão sofrendo, estão sozinhas, não têm esperanças, não têm perspectivas, porque não conhecem Deus. Às vezes até a pessoa não se dá conta disso quando as coisas estão bem, mas quando as coisas começam a andar mal, então não tem mais em que se apoiar, então não tem mais a família para se apoiar, não tem o trabalho, não tem o status, não tem o reconhecimento social. Quando essas coisas vão se perdendo, então, se ele não tem Deus, ele vai começando a perceber realmente que aquilo é um vazio, né? Por quê? Porque, no fundo, todas essas coisas que nos dão sustentação sem Deus, elas são apenas um acessório, elas são uma muleta, né? Você está ali achando significado para a sua vida em coisas que realmente não têm um significado completo. Eles são importantes, mas não é realmente o que te dá plenitude. O que te dá plenitude é o relacionamento com Deus. É aquele relacionamento profundo com Deus, verdadeiro, com o eterno. E é a isso que as pessoas precisam, ao final de tudo, chegar. Para que a sua vida aqui na Terra, a sua vida vivida aqui na Terra, ela possa ter sentido e ter plenitude. E porque a partir dali ele vai continuar uma caminhada que aí vai ultrapassar a própria morte, que é a vida eterna junto com Deus. E esse realmente é o caminho, esse é realmente aonde nós precisamos chegar. E é onde nós queremos que todas as pessoas deste mundo cheguem. E para isso, a igreja precisa ser este canal para levar esta mensagem. Assim como foi na época do exílio, assim como foi na época de Isaías, assim como foi Jesus Cristo e a sua igreja que iniciou ali, também nós. Nós, como igreja, também temos hoje este chamado para ser luz para os gentios, para todas as nações. Então, você também faz parte disso. Vamos orar. Bondoso Senhor, muito obrigado, porque por meio deste livro de Isaías, escrito por Isaías 2.600 anos atrás, falando para o povo de Israel, que tinha dado as costas para Deus e estava no exílio. Esta mensagem, dada por esse profeta, 2.600 anos atrás, ele era uma profecia a respeito de Jesus Cristo, que viria depois para estabelecer a tua igreja. E estabelecer, Senhor Deus, uma influência tremenda neste mundo. Nenhum homem que passou nessa terra teve uma influência tão tremenda sobre a história da humanidade quanto Jesus Cristo. Mas ele deixou um legado para nós, a tua igreja, para que a tua igreja, nós, cada um de nós, possamos ser luz para as nações, para poder resplandecer a glória de Deus, para levar a mensagem de salvação e esperança. Ó Senhor, queremos te pedir que nós, como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que cada um de nós, chamados pelo Senhor para cumprir um propósito, possamos estar unidos nesta caminhada, nesta missão, a missão da Igreja Internacional, Aliança Cristã e Missionária Internacional de São Paulo, a missão dessa igreja de ser luz para as nações, de levar esta mensagem de salvação para todos aqueles que estão ao nosso redor. Aqui ao nosso redor, aqui em São Paulo, e por meio de São Paulo, nos povos que aqui vêm, de todas as partes do mundo, e daí também para as nações. Obrigado, Senhor, pelo teu desafio para a tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, é que nós oramos, agradecidos. Amém.